Eu estou muito feliz porque hoje eu tenho uma novidade para contar para você que me acompanha aqui. Está chegando, em breve você já vai ter na sua mão o devocional Infinitamente Virtuosa. Cíntia, mas o que é isso? É um devocional feito a 31 mãos. Mulheres inspiradas por Deus que se colocaram à disposição para trazer para você a verdade que você já é infinitamente virtuosa. Foi isso que o Pai me disse. Nós já somos infinitamente virtuosas. As virtudes do nosso Pai, elas já habitam em mim e em você. Depois dos 21 dias do Infinitamente Mais, no dia 1º de janeiro de 2024, Deus me deu a direção, junto com as meninas, do workshop Infinitamente Virtuosa, que a gente ia fazer um livro e a gente ia fazer juntas. Assim como foi o Infinitamente Mais, onde as verdades já estavam lá e Deus trouxe para mim, Ele falou comigo que Ele ia trazer para cada uma que estivesse disponível e consciente daquilo que Ele podia fazer. E é isso que você vai ver. Em breve, você vai olhar aqui, você vai saber o dia do lançamento do livro e você também já vai poder participar desse pré-lançamento, já vai poder adquirir seu exemplar e já vai poder desfrutar, viver dessa verdade que você já é infinitamente virtuosa. Bem-vindos, meu nome é Cíntia Piscinini, sou casada com Fernando César, há 16 anos, sou mãe da Gabriela e do João Pedro. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês dessa trajetória do Infinitamente Mais e agora com essa novidade que vocês vão saber em breve. E daqui a pouco eu vou contar mais e vocês vão ver mais pessoas aqui falando desse projeto lindo que Deus colocou na minha mão e eu agora não faço mais nada sozinha e vocês vão conhecer um pouquinho desse novo devocional, Infinitamente Virtuosa, um mergulho profundo no capítulo 31 do livro de Provérbios, a mulher virtuosa. E eu preciso falar para você uma coisa, você é infinitamente virtuosa. Esse é o convite desse devocional. Depois do Infinitamente Mais, que são 21 dias, 31 dias, num mergulho profundo, onde você vai ter entendimento daquilo que você nasceu para ser e para fazer. Você vai ver experiências, histórias de mulheres reais, mulheres simples, mulheres empresárias, mas mulheres de Deus, que estão entendendo que nasceram para ser e para fazer. Elas vão contar um pouquinho nesse livro. Em cada dia, em cada capítulo, você vai conhecer um pedacinho e mais fundo no livro de Provérbios, no capítulo 31, você vai entender. E você vai achar em você as virtudes que já habitam em você. Então esse é meu convite para você, para que você venha conhecer o Infinitamente Virtuosa. E eu sou a Márcia, estou com a Cíntia aqui nessa jornada. Eu sou casada há 30 anos com o Sandro, tenho 2 filhas, Luísa e Raquel. Eu estou com a Cíntia nesse projeto e eu tenho certeza que dentro desse livro, dentro desse devocional, tem um capítulo te esperando, onde Deus vai falar assim, de forma sobrenatural com você, né, no seu interior. Teve uma noite que Deus me deu essa visão, que era para falar para ela que isso tinha que virar um livro, porque muitas pessoas não têm acesso, apesar da gente estar na era, né, tecnológica, né, de um avanço cheio de inovação, mas era necessário fazer um livro físico, porque haviam mulheres que precisavam do livro físico. E eu fiquei uns 2 dias pensativas. Eu falei, gente, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Eu falei, não, então é melhor obedecer. Então eu liguei, na verdade eu passei mensagem para ela. Eu falei, amiga, eu preciso falar com você, não foi? Foi. E na mesma hora ela me respondeu, e já tinha um bom tempo que a gente não estava junto, assim, não estava muito próximo, né? Cada uma com as suas atividades. E aí eu contei para ela, e ela falou assim, isso é de Deus, isso é confirmação. E a partir daí startou um processo, porque ela é diligente e obediente.
E eu prefiro obedecer também a Deus. E eu obedeci, e Deus já tinha me dado a visão de como seria a capa. E nesse processo eu também contei com relação à capa para ela, e veio a ordem de Deus de eu pegar as lives e transcrever. Eu nunca tinha feito isso, mas Deus me deu ordem e eu falei, eis-me aqui. Eu nem sabia como eu ia fazer exatamente, né? E dentro do processo a gente foi se aperfeiçoando, ajustando. Chegou a hora da capa. Falei, Cíntia, tem que ser assim, assim, assim. Ela falou, não, vou botar minha foto lá atrás e tudo mais. Falei, tá bom. Eu me calei, porque eu também entreguei o que tinha que entregar, né? E deixei. Quando, no processo, né, de ir para a editora, né, processo de impressão e tal, quando veio a capa, como era? Exatamente como Deus tinha mostrado. Porque Deus, ele é perfeito, né? E a gente precisa sempre obedecer, né? E nesse processo de transcrição das lives, Deus falou muito comigo. Foram 21 dias de devocional, 21 dias. Não teve um só que Deus não falou comigo. Foi assim, foi um mover, foi um mover. Foi sobrenatural, e dentro desse processo Deus me mostrava cura de muitas mulheres, que mulheres iriam se posicionar, né, para o seu chamado, ia descobrir o seu chamado, mulheres iam ser curadas e libertas. E foi impactante para mim, foi impactante para mim. À medida que eu ia te escutando, porque tinha que escutar várias vezes, Deus ia me tratando também. Foi um processo de cura e de resgate. Você fala, né, que eu te ajudei, você me agradece, mas foi você que me resgatou. Deus te usou para me resgatar. Porque a gente foge, né? Que nem Jonas, a gente foge do chamado, a gente foge daquilo que Deus tem, porque a gente se acha incapaz. E realmente nós somos, né? Capaz é só Ele, é Ele que nos chama e nos capacita, né? E Deus tem gerado muita coisa em mim, Deus tem revelado grandes coisas, assim como revelou, né? E revela as mulheres que estão envolvidas nesse projeto. É um tempo sobrenatural, aonde o reino, o céu está muito baixo, sabe? O reino espiritual está aqui. Só não percebe, só não sente quem não quer. Quem não quer. O das trevas também. Por isso que a gente tem que estar do lado certo, no caminho certo, né? E foi isso. E depois que lançou o livro, a cada testemunho que vinha, eu glorificava a Deus pela honra que Ele me deu de participar desse projeto, sabe? E eu falei, nossa, eu tão pequena, tão escondida, cheia de medos, né, de me expor, você sabe, você me conhece. E Deus tem tirado isso, porque Ele nos chamou para isso, né? E uma das coisas que Deus me revelou nesse tempo foi que Jesus se expôs por nós. Jesus se expôs por nós. E a gente precisa, né, se expor realmente. Ele usa cada um do jeito que Ele quer, Ele usa o que a gente tem dentro da gente, e isso me faz descansar, porque o nosso papel é estar disponível. Eis-me aqui, Senhor. O resto Ele faz, Ele realiza. Ele é o dono da obra, Ele é que faz todas as coisas. Então, o nosso papel é eis-me aqui. Né? E Jesus está às portas, a gente sente isso. Mas tem muitas mulheres que precisam ser resgatadas. Tem muitas famílias que precisam realmente entender o que é reino de Deus, né? O que Deus... Voltar à origem, né? Como você sempre fala, voltar à origem. E é isso. E a cada dia que eu vejo grupos de leituras e devocionais com esse livro, eu fico assim maravilhada com o agir de Deus, sabe? Com o seu posicionamento, com o que Deus me despertou, e a gente seguiu junto, né? Foi. Graças a Deus por isso. Foi um projeto assim desafiador. Né? Amigas, eu lembro que você falou assim, isso tem que virar um livro. Eu falei, mas como? Porque eu não tenho nada escrito. Porque eu fiz 2 vezes o devocional, mas eu não tinha nada escrito. Eu só tinha o título e o versículo. E eu não tinha escrito nada, era mesmo revelação e estava gravado, mas não tinha no papel. Tinha um rascunho no computador, no Word.
E ela falou, não, eu vou transcrever as lives. Eu fiquei assim, como? Por que ela vai fazer isso, gente? Porque Deus mandou, eu vou. E isso era dezembro, 21 de dezembro, 4 de fevereiro, o livro estava pronto. Quem faz isso? Só Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quando ele encontra uma alma obediente, e na obediência a gente está aqui no Infinitamente Virtuosa, porque são missões assim, né? E quando eu chamei a Márcia para o Infinitamente Virtuosa, ela falou, tem certeza? O que você quer que eu faça? Eu falei, amiga, eu preciso de ajuda. Você já está dentro. Ela, tem certeza? Mas eu vou fazer o quê? Não, você vai me ajudar, você vai estar comigo. E ela foi um pouco resistente. Eu falei, não, mas Deus deu a visão para você. Você já está dentro, você já está envolvida. E eu não queria fazer nada sozinha, né? Ele fala que é melhor serem dois, né, do que um. E você veio, né? E eu preciso, né? Como você falou, que Deus falou que quem é você, né? Você é o meu Arão, né? A gente precisa de ter quem sustenta o nosso braço. E foi lindo, assim, quando Deus deu a visão do Infinitamente Virtuosa e que eu não ia fazer sozinha. E que assim como Ele me deu a revelação, assim como o Infinitamente Mais estava pronto, o Infinitamente Virtuosa também, porque é Provérbios 31, é diluir esse versículo, é se encontrar nele, porque nós já somos, né, infinitamente virtuosos, é deixar essa verdade vir para fora. Então, é esse o objetivo. E o seu versículo é qual, amigo? Da 29. E o meu é 28. 29. Você é a resposta do meu. Então, ele fala da mulher que é excelente. E eu falei, meu Deus. É o que o marido diz para ela. O meu é assim, levante-se seus filhos e a chamam bem-aventurada, como também o seu marido a louva, dizendo, muitas filhas obram virtuosamente, mas tu és superior a todas. Exatamente. E que peso tem ser excelente nesse tempo, né? E o meu título é A Mulher Excelente. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou escrever sobre isso? E comecei a mastigar para lá. Mas Deus falou que o fruto já estava ali. Já estava pronto. Ele já tinha colocado. E eu percebi, a gente faz todo um roteiro, né? Na cabeça, a gente faz todo o roteiro. Mas quando você vai sentar para escrever, e que você se dispõe mesmo, e pede ao Senhor para falar, né, para te direcionar, é outra história. E eu fui escrevendo, e eu trouxe um pouco do que é excelente para o mundo de hoje, né? Que mulher é essa que o mundo acha que é excelente? Tem coisas que o mundo prega que é irreal, você não consegue alcançar, né? Mas de que excelência Deus está falando? Que mulher é essa que é excelente? Que mulher é essa que é excelente? E eu sou uma pessoa perfeccionista em tratamento, sou bem melhor hoje. Eu não sei por que caiu esse versículo, não tenho ideia. Eu acredito que assim como aconteceu com todas as outras mulheres, foi providência de Deus, porque era um outro versículo que era para eu escrever. Mas pode dar spoiler? Pode, deve. Então, mas vocês vão ler melhor, né, no capítulo específico, que é o capítulo 29. Mas o que Deus falou no meu coração? Que essa mulher excelente é aquela que se assenta, né, que senta aos pés de Jesus, que escuta dele, que se alimenta direto na fonte, que pega com ele a direção, o roteiro do seu dia a dia, o que ela deve fazer, o tempo que ela deve descansar, porque mulher precisa descansar, gente. Né? Mulher não é máquina, né? E a gente, então, acha que tem que fazer tudo para todo mundo, a toda hora. Não é assim. Né? Até o Senhor descansou, quem dirá nós, né? E
eu venho trouxe nesse capítulo, que essa mulher, ela pode e deve descansar. E quando eu estava lendo Provérbios, chegou na metade do capítulo, eu falei, eu já cansei. Eu falei, não, eu não consigo, eu não dou conta disso daí não, Deus. Como é que a gente vai ser, né? Vai chegar nesse nível que o Senhor quer. E foi lindo, porque o Senhor falou no meu coração, filha, comigo é leve, é suave. Vem aprender comigo, eu vou te ensinar. Caminhe comigo, caminhe comigo. Foi isso que ele falou com muita clareza, sabe? Falou no meu coração. E realmente, quando a gente se expõe à palavra, quando a gente escuta Deus e obedece, as coisas se tornam leves, leves. Ele providencia todas as coisas, todas as coisas. Mas a gente precisa tirar tempo com Ele, para obedecer, né? O que Ele Por isso, outro nos chama para fazer. devocional. Por isso, outro devocional. E eu tenho certeza que Deus tem um capítulo para cada mulher que vai ter acesso a esse livro. Cada capítulo. Tem um capítulo te esperando, tá? Prepare-se. O Senhor vai te desafiar. Mas é necessário, porque Deus quer levantar mulheres. Mulheres que buscam o reino de Deus. Mulheres que precisam da cura que Ele tem. E Ele tem bálsamo para nós. Ele tem bálsamo para nós. Porque o mundo, ele traz um peso muito grande, Cíntia. A mulher tem que ser perfeita, tem que ser magra, tem que ter cabelo tal. Tem que ser reconhecida, tem que ser né? reconhecida. O que a gente vê em rede social é só um recorte. É só um recorte de uma vida, né? E que é inalcançável. Então, eu trouxe essa vertente, né? O que é excelente para o mundo e o que é excelente para Deus. No capítulo vocês vão ter mais detalhes, mas a minha oração é que vocês separem um tempo, todos os dias, para estar com Ele, né? Desfrutando da presença, entendendo o que é descanso, porque é necessário descansar nele, né? É necessário descansar nele, para fazer aquilo que Ele nos chamou e para viver o infinitamente mais de Deus. Né? E aí, amiga, o meu capítulo, ele vai falar sobre o reconhecimento. Os seus filhos a chamam bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva. Esse é o meu objetivo. E quando Deus me resgatou, foi exatamente esse exercício que eu fiz, eu até contei no Infinitamente Mais, de ouvir. Quando eu comecei a ouvir o que o meu filho falava, o que o meu marido falava, isso me trouxe para o meu lugar. E eu falei, meu Deus, eu estou perdida, eu estou totalmente fora do meu lugar, porque esse é o objetivo da mulher de Provérbios. Ela busca o reconhecimento de dentro. Muitas vezes é assim que a gente se sente, né? Perdida. Por quê? Porque a gente busca o reconhecimento no lugar errado. E lá vocês vão ver, né? Porque é muito fácil a gente ser bem vista e querida e agradável durante algumas horas que a gente passa fora de casa. Sim. Então é muito mais fácil receber o reconhecimento, o elogio lá de fora. Vem muito mais rápido. Mas o reconhecimento que nos respalda e que deve nos balizar e que deve ser a nossa busca é esse reconhecimento que vem do lugar certo, que vem de dentro, que vem daqueles que realmente nos conhecem, né? E é esse o meu desejo, essa é a minha busca, é isso que eu quero todos os dias, ser reconhecida como essa mulher, né? Que o marido pode dizer, essa é bem-aventurada. Eu achei um tesouro, é isso que eu quero ouvir, sabe? E que meus filhos possam, né, falar também bem ao meu respeito. Uma mãe que dá atenção, que supre as suas necessidades, que está atento ao que eles precisam, que está disponível, né? Que pode escutar, que eles podem confiar, ser mesmo esse porto seguro, né, para eles, que é tudo que eles precisam, que é tudo que uma criança precisa para ser um adulto saudável, é ter amor, segurança, né, é ser reconhecido, elogiado. Esse é o objetivo da maternidade, de ser uma mãe que causa menos ferida, de ter um casamento baseado na rocha, uma família construída na rocha, onde pode vir um vento e a tempestade
e ela vai permanecer de pé. Amar o meu marido mesmo quando as coisas não estão boas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, viver, né, esse amor que não espera nada em troca, mas que dá, sabendo que o que eu estou fazendo é como para o Senhor, e é do Senhor que virá a minha recompensa. Amém. É isso. Assim será. Aleluia. Assim será. Esse é o meu desejo. E assim a gente vai andando no caminho, pelo caminho, juntas, sabendo que a gente não está sozinha e a gente pode ir, porque Ele está conosco todos Amém. os dias. Essa é a promessa. A gente não está sozinha. Eis que estou convosco todos os dias. Amém. Amém. Até que Ele venha. Exatamente. Até que Ele venha. É isso. Então, gente, eu tô tão feliz, Cíntia, que você aceitou esse desafio, minha xará, Jamaica, que já anda comigo um tempo. E esse desafio eu quero que você conte um pouquinho, Cíntia, quem é a Cíntia e como foi para você aceitar esse desafio? Eu sou Cíntia Martins Lira, casada com Renato Possato Lira, há 30 anos, mãe da Marina de 29, do Renan de 24 e da Luísa de 20. Bem, esse desafio começou desde quando eu comecei lá no Infinitamente Mais, né? Que a gente começou a fazer os devocionais, que uma amiga me apresentou, né? A Cíntia. E eu comecei a fazer o Infinitamente Mais e acordar cedo, né? Para fazer o devocional. Que era uma coisa que eu tinha colocado diante de Deus já, em começar a fazer devocional cedo. E nunca fazia, sempre tinha alguma coisa e deixava para depois, né? E aí, quando eu comecei a seguir o devocional, né? Fazer o Infinitamente Mais, isso foi cada vez assim, mais aumentando na minha vida. Não só a questão do devocional, mas de orar também, de buscar a Deus. E aí, né? Veio o Infinitamente Virtuosa. Quando chegou esse desafio de escrever, vou falar para vocês, com sinceridade, eu sempre conversei muito com Deus escrevendo, mas escrevendo para Deus, assim, sabe? Não escrevendo para outras pessoas. Aí deixei todo mundo ficar escolhendo lá, e eu falei assim, acho que eu não vou escolher esse negócio, não. Aí, quando teve um dia, eu falei assim, eu vou escolher, e seja o que Deus quiser. E aí eu fui... eu não escolhi propositalmente. Eu fui e falei assim, vou escrever sobre o versículo 15. Eu olhei vários versículos e até tinha escolhido 2 no início. Lembra, Cíntia? Uhum. Eu tinha escolhido acho que o 15 e o 20 alguma coisa. Foi. Só que quando eu fui escrever, Deus falou muito comigo, que era o 15. Só que eu achava que eu ia escrever do meu jeito. E eu comecei a pensar, o versículo 15. Pode ler, Cíntia, por favor? Posso. Ainda é noite, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa à sua serva. Então, o título da minha escrita é A Tua Mesa. E quando eu comecei a pensar em escrever, eu só ia escrever sobre a mesa, tipo, preparar o alimento e tal. E quando eu fui escrever, no dia que eu fui sentar para escrever, porque eu só estava pensando, no dia que eu fui sentar para escrever, Deus falou assim, não é só sobre esse alimento, comida, não, que você vai falar. Você vai falar do alimento que primeiro te alimenta, que sou eu, a minha palavra. Por isso que você levanta cedo. E aquilo, meu Deus, eu fiquei pensando, realmente. E foi assim que Deus foi trabalhando na minha vida. Foi eu acordar cedo, eu me alimentar da palavra dele, Para poder dar de comer. Para poder dar de comer. Deus. Por quê? Porque a mesa, quando a mulher levanta para preparar a mesa, né?
a mesa é um lugar de cura. A mesa não é só o alimento físico, mas também tem um alimento espiritual, que ele vai muito além do que o físico. E isso eu aprendi, né? Então, quando eu preparo a mesa na minha casa, eu preparo a mesa intencionalmente. Não preparo como eu preparava antes, viu, Cíntia? Eu preparava daquela forma, tipo, minha obrigação é levantar, fazer o café e arrumar a mesa. Fazer o almoço e arrumar a mesa. Não, tem uma intenção. Então, eu acordo cedo, me preparo espiritualmente, né, com devocional, com leituras, né, da Bíblia, principalmente a Bíblia, porque eu tinha sempre aquela coisa, vou ler a Bíblia, e com o devocional e com Infinitamente Virtuosa, com a escrita também, eu tive que ler mais. E, gente, a oração, como que a oração tem me feito chegar mais perto de Deus, cada dia mais. Assim, eu tenho sentido assim, muito, Deus tem feito coisas na minha vida que Deus tem sido diligente, como eu nunca imaginava. Né? O que eu esperava há anos atrás, Deus está fazendo agora, e muito rápido. E isso às vezes me assusta. Eu falo, meu Deus, que isso? Passam uns dias, Deus está fazendo. E aí essa escrita, Deus me fez muito lembrar de Marta e Maria. Porque eu era muito Marta. Eu queria fazer as coisas de casa. Fazer, limpar, arrumar e fazer ali, né? E aí um dia eu tava, minha área de estender roupa é no terraço. Eu tava lá, né? Naquela luta, lavando roupa, tirando roupa e tal, não sei o quê. Aí Deus me lembrou, aí Deus falou assim comigo: você é igual Marta. Aí eu, quê? Fiquei assim. Falei, igual Marta? Você é igual Marta, mas eu quero você igual Maria. Eu quero você colhendo a melhor parte. E eu não entendi aquilo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que buscar mais Deus. Foi quando veio todo o processo de eu conhecer a Cíntia, né? De vir e estar com Maria. Estar com Maria é não deixar de ser Marta, mas ser Marta com uma posição de Maria. Entende? Com o coração de Maria. Com o coração de Maria. Entende? Não é só ser Marta ali de arrumar, estar aquela preocupada. E aí? Como que vai ser a mesa? Na mesa, quando você arruma a sua mesa, você vai colocar as coisas propositalmente, com a intenção de quem você vai estar servindo. Às vezes a gente arruma a mesa para uma visita e não arruma a mesa para os nossos de casa. Exatamente. Os nossos de casa é o nosso primeiro lugar. É para eles que a gente tem que dar o nosso melhor. E eu comecei a fazer isso, né? Deixar recadinho, colocar recadinho na xícara, no prato, eu te amo, como você é importante na minha vida, colocar versículos bíblicos, né? E Deus tem trazido cura à mesa. Da gente ficar tempos ali na mesa conversando, falando. Restaurar o altar, né? A mesa é um altar. Isso. E aí quando você restaura esse altar, a presença vem. E é de propósito, você atrai a presença. Por quê? Quem tem que estar na mesa em primeiro lugar? O Pai. Meu Deus. E o Pai não estava na mesa, né? Quando Jesus fez a ceia, né? Antes de ir lá para o sacrifício, né? Ele trouxe a presença ali, né? Então a minha mesa hoje é a presença de Deus em primeiro lugar. Lugar de cura, sabe? E cura não só para os meus, cura para mim. Uhum. Porque todas as vezes que eu entrava no devocional da Cíntia, todas nós estávamos na mesa sentadas, tomando um café, fazendo alguma coisa, e ali a gente estava sendo curada. Então a primeira a ser curada na mesa foi eu. Para depois, eu até me emociono, para depois eu trazer cura para o outro, né? É isso. Mas é isso que, olha, Cíntia,
Você é a resposta. Foi para isso que Deus me chamou. Quando Ele falou comigo, Ele falou assim, você vai cuidar de quem cuida. Porque quando essa mulher estiver curada, ela vai derramar cura. E ela vai ser remédio. Então, o que Deus tem me chamado é para isso. É para a gente ser o remédio. Enquanto nós somos curadas. E assim nós vamos poder derramar e ser cura para os nossos primeiro. É lindo, viu? É forte. É forte. E esse ano, no meu aniversário, né, foi tão significante que os meus filhos, esse ano, no meu aniversário, fez uma mesa de café da manhã. E assim, para mim foi tremendo, assim. Eu chorei muito quando eu acordei e tava aquela mesa imensa de café da manhã lá, e eles todos lá sentados me esperando. E aquilo foi mais significante, foi um presente muito grande de Deus para minha vida. Que lindo. E assim, escrever Infinitamente Mais Virtuosa foi primeiro eu que fui curada, porque quando eu comecei a escrever ali, parecia que eu estava escrevendo para mim mesma. É isso mesmo. E foi tremendo mesmo. É isso que Deus falou, que cada capítulo vai ter um pedacinho de cada uma que vai estar colaborando, vai se colocar ali. Né? É esse o objetivo. E Jamaica, agora é sua vez, chegou a sua vez. Sim, chegou. De você compartilhar e contar para as meninas que vão ler esse livro, que vão ganhar de presente, que vão se interessar por ele, saber quem é Jamaica, né? E o que tem para nós através, né, de Deus através da sua vida nesse tempo. Eu sou Jamaica Alvarenga, casada com Gessé Alvarenga há 15 anos, tenho o Isaac de 8 anos e o Gustavo de 1 ano. Eu conheço a Cíntia já há um bom tempo, né, de consultório, né? Eu estava procurando uma psicóloga e eu queria uma psicóloga que fosse cristã, e na época eu estava fazendo o curso de cura, né? E uma amiga me indicou, assim, porque ela já tinha trabalhado com o pessoal do Bálsamo, de Gileade, né, nesse curso de cura. E eu fui através dessa amiga, conheci a Cíntia, e desde então não larguei mais, né? Tentei largar, mas voltei. Tentei de novo, voltei de novo. Né? E como que eu cheguei aqui nesse Infinitamente Virtuosas, né? Nesse curso? Eu fiz o Maternidade Leve, acompanhei todo o processo do Infinitamente Mais, e eu falei assim, agora chega, né? Já estou fazendo muito curso para mim. Eu tenho que fazer algum curso para poder cuidar dos meus filhos. Eu estou precisando de aprender a ser mãe direito, que não está dando certo. Aí assim, vamos fazer esse curso. Eu falei assim, gente, eu não vou fazer esse curso. Eu falei, não vou fazer. Deus, isso não é para mim. Chega de fazer curso para mim. E aí foi quando a Cíntia postou um vídeo dela com a Gabi. A Gabi tinha feito uma obra de arte no sofá, né? E a Cíntia postou o vídeo e falou assim, é para isso que eu preciso ser virtuosa, né? Colocar em prática as virtudes que Deus tem me dado, a paciência, né? E explicar com calma. E aí Deus falou comigo, então, se você quer aprender a cuidar mesmo dos seus filhos, você tem que ser cuidada primeiro. Tem que começar por você. E aí eu comecei, aí eu falei assim, tá bom, Deus, vamos lá, vamos fazer o curso. E aí no primeiro dia de aula veio a questão do livro, né? E eu também, quando eu vou fazer... No primeiro encontro do Infinitamente Virtuosa, vocês já foram convidadas para escrever o livro. Eu falei Foi assim, muito loucura. Eu não vou escrever livro não, nunca nem ensinei a escrever livro, não vou escrever nada não. Mas eu sempre converso com Deus assim também, escrevendo. Foi muita loucura. Eu só gosto de falar com Deus escrevendo. Você tá escrevendo. vendo? Eu acho que eu tenho uns 3 cadernos de tanta escrita. Todo ano eu tenho um caderno, meu filho já sabe. Esse Olha caderno aí. é seu, né, mamãe? Tanto que ele pediu um caderno também para ele fazer as anotações dele. Né? E eu converso com Deus assim, escrevendo. E eu falei assim, eu não sei se eu vou entrar nesse projeto. Vamos ver, vamos orar, vamos jejuar. E eu lia em nada, até que um dia eu acordei de madrugada, e Deus falou, ora pela sua casa, pelos seus filhos. Orei e tudo, e foi assim, e deram umas 3 e pouco da manhã. E eu falei assim, bom, agora eu vou aproveitar esse tempo, tá todo mundo dormindo, né, para eu poder, vou ler Provérbios de novo e ver qual é o versículo que eu vou escrever sobre ele. Li uma vez, li 2 vezes, e aí Deus foi falando comigo, eu fiquei em dúvida de 2 versículos, e aí fiquei no último.
né? Que é, você lê para mim, Cíntia, por favor. Leio. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas por causa das suas obras. É o fruto das suas mãos, né? E aí eu fui buscar e eu fiz a mesma oração, assim, a gente não combinou nada não, mas eu fiz a mesma oração. Deus, eu não quero escrever de mim mesma, né? Porque normalmente eu vou lá no dicionário, ver o que significa cada coisa, lá em cada detalhe, vou destrinchando. E aí eu orei, falei, Deus, não quero escrever de mim mesma, né? E eu não me achava digna realmente, né? Mas a palavra de Deus diz que é pela graça, né? Nós somos salvos, então é por isso que eu estou aqui hoje, não por me achar digna, mas pela graça, né? Pela obediência, né? E a Márcia sempre falava, tá pronto, tá pronto. Eu falei, Deus, se tá pronto, então manda para mim o que eu tenho que escrever. E aí eu sentei, li esse versículo e fui escrevendo, escrevi. E até uma hora que Deus falou assim, basta. Né? E do jeito que eu escrevi, eu mandei para a Cíntia. Eu assim, não vou nem revisar, porque senão eu vou querer colocar meu toque ali, né? E o nome do capítulo é Buscando o Conhecimento. O nome veio depois, né, que eu li, reli e entendi que era isso. Fala a questão do fruto, né, de que a mulher virtuosa seria louvada através dos seus frutos, né? E se você for pensar numa árvore, né, para ela dar um bom fruto, precisa ser cuidada. Mas para aquela árvore existir, alguma semente teve que cair ali no chão e a semente teve que morrer. Então ela teve que morrer para crescer e dar um bom fruto, e para dar um bom fruto demanda tempo, paciência, né? E eu sempre lembrando dos meus filhos, demanda tempo, demanda paciência, para que lá na frente realmente aquele fruto fique saudável, fique bonito, e as pessoas olhem e realmente desejam comer daquela fruta, porque ela foi bem cuidada, né? Então eu entendi quando eu entrei nesse projeto que primeiro eu preciso ser cuidada e deixar ser cuidada, né? Eu deixar ser cuidada por Deus realmente, para que realmente haja frutos dignos de serem louvados lá na frente, lá no futuro. Isso. É lindo demais o que Deus está fazendo nesse tempo. Eu só tenho a agradecer, porque vocês decidiram, né? E já entenderam que vocês são infinitamente virtuosos. Então, amiga linda Renata, Ale, que alegria ter vocês aqui comigo nessa empreitada que é o Infinitamente Virtuosa. E eu quero que você conte, começar com a Renata, eu quero que você conte, Renata, quem é você e como está sendo para você fazer o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu. Me conta. Eu sou Renata Ferreira Aguiar, esposa de Procópio Alves de Aguiar Filho, casada há 24 anos. Temos 2 filhos, o Renato, de 20 anos, e o Joaquim, de 15 anos. Conheci a Cíntia no prédio dela, através das vizinhas dela, que uma ex-vizinha dela era minha vizinha. E começou toda sexta-feira numa tarde de café. E daí pra cá, nós não nos largamos mais. E daqui pra frente é só pra frente. Estamos conectadas num só propósito, que é o que o Pai deixou pra gente. E é uma honra estar aqui, porque eu fiz parte do Infinitamente Mais, né? Do testemunho que tem aí também no livro. Né? Tem seu testemunho Meu aqui. testemunho, a experiência que eu vivi. Foram 21 dias impactantes pra mim. Foi uma revelação do céu. Eu realmente vivi o que eu nunca vivi no mundo espiritual. Eu tava comendo papinha, eu tava engatinhando. Hoje eu tô entendendo o que é ser uma serva, o que é ser filha amada do Pai. Que eu não tinha esse olhar para mim como filha, e sim só como serva. Eu achava que era só servir, e não é só servir, é ter minha real identidade firmada no Senhor. E hoje eu tenho essa convicção de quem eu sou em Deus e para que eu nasci para ser. E tá no Infinitamente Virtuosos, para mim, foi desafiador, mas foi valoroso demais. Por quê? Ao escolher o versículo, eu não escolhi o versículo me escolheu.
como as demais, eu também não tinha escolhido meu versículo. Eu fui deixando para depois, para depois, para depois. Para quê? Não precisa. Ah, depois eu escolho, depois eu escolho. Quando o versículo bateu a minha porta, eu disse assim, Cíntia, eu não estou entendendo. Eu fui procurar ela no consultório dela. Traduz para mim esse versículo. Ela ali falava assim, também não estou entendendo. E eu falava assim, tá, e agora o que eu vou escrever? Se ela não está entendendo, imagine eu. E aí assim tudo aconteceu. Numa tarde, o Espírito Santo revelou ao meu coração que o que Deus tinha para mim era aquele versículo. E ele me trouxe a clareza do versículo. Eu queria que você lesse, por gentileza, o versículo 31, capítulo 31, versículo 21. Eita! Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Olha isso. O Senhor provê todas as coisas na minha casa o tempo todo. Eu gostaria aqui também de honrar o meu esposo. Ele é um presente de Deus para mim. É por ele e para ele que eu estou nessa condição. Por isso que o Senhor me entregou esse versículo. Porque ele é o provedor, ele é o sacerdote. E eu tenho honrado ele cada vez mais. E o meu casamento tem se transformado cada vez mais. Quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, nesse tempo, o Senhor tem trazido a memória do que eu nasci para ser. E eu, nesse tempo, querendo ir para fora. E o Senhor dizendo, não, seu lugar é dentro. É dentro, seu momento é aqui, é agora, não está na hora. E o Senhor resolveu fazer uma faxina na minha vida, no mundo espiritual e no mundo material. E Deus está limpando, Deus está tirando todas as cascas, Deus está tirando tudo. É tempo de renovo, é tempo de posicionamento. Meu nome significa renascer. Renata vem de renascer. Deus. Não é à toa que o Senhor escolheu esse nome para mim. Aleluia. É um renovo que Ele faz todos os dias. É algo sobrenatural. Eu tenho vivido experiência, o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração, o Senhor tem me revelado coisas. Eu tenho tido experiência sobrenatural que eu nunca vivi através da palavra. E eu tô tendo o quê? Noção de obediência, posicionamento. E isso é lindo, é o transbordar de Deus. E eu entendi que mulheres precisam acessar o que todas nós mulheres temos para contar nesse livro. Eita! E é lindo, eu sei que ele vai começar a fazer a faxina em nós primeiro, com esses 31 capítulos de cada uma que escreveu. É primeiro em nós, para depois lá fora. É através de nós. E é tempo de florescer. Eu tô numa fase que é tempo de florescer. E o Senhor tem revelado isso. Que eu sou um fruto e eu preciso florescer. Eu tô madura. E eu preciso vir para fora. Mas para falar dele, para ele, todas as coisas. E eis-me aqui, Deus. Amém. Estou pronta para cumprir o chamado do Pai. É lindo demais. É o título lindo. do seu capítulo, amiga? Deus provê todas as coisas. Você tem experimentado E Deus. eu tenho experimentado. Jeová eu tô Jireh desfrutado. é o Deus da provisão. É o Deus da provisão. Literalmente. Aleluia. Ai, amiga. E é isso. Jeová Jireh já tá aqui na mesa. Vamos ver o que mais que ele tem para nós. É forte, né? Né, Alessandra? Aí você vai contar, Alessandra, para as meninas que vão ler o seu capítulo. Quem é você e como que você veio parar aqui? Nossa, como eu vim parar e como eu continuo, né? Porque pela graça somos salvas todos os dias. O seu versículo é o 10, né? É o 10. É Quando eu vi, eu falei, lindo. gente, todo mundo vestindo 10. É o amém. 10, todo mundo no versículo dela. Ai, ai. Então, eu sou princesa, o meu nome é enorme para provar isso, né? Me chamo Alessandra Martins dos Santos Verdim Bremer. Uma amiga chegou e falou assim, ai, você é de família de muitas posses, né? Eu amei. Eu sou. Conheci Cíntia. Ah, meu esposo, antes de falar de ti, né? Meu esposo se chama Alvino Andrés Bremer Neto. Estamos casados há 8 anos e 5 meses. Somos pais de 2 bebês que estão com Jesus. Estamos aguardando o propósito do Senhor nesse lugar, né? Conheci Cíntia num lugar muito improvável. Cíntia trabalhava com minha mãe no Crapne, não é? É, muito tempo. Muito tempo, muito tempo.
Os anos se passaram, eu passei por muitos terapeutas e de nada fiz efeito. Né? Porque Jesus precisava estar dentro do consultório. E aí conheci Cíntia neste lugar, né? Terapeuta profissional da psicologia, em terapia. E como que eu vim parar no Infinitamente Virtuosas, né? Foi, na verdade, uma coisa muito louca, porque teve o desafio Infinitamente Mais. Foi. Uma vez aqui em Vila Velha, e eu moradora de Serra à época. Ai, Cíntia, é muito difícil, meu tempo, isso, eu sou uma pessoa ocupada. E depois o Senhor me falou, eu vim para as ocupadas também. Não só para as que trabalham muito dentro de casa, tá? Porque trabalhar em casa é trabalhoso, com força, mas olha aí, ele levou o desafio lá para a Serra para me encontrar. Foi. Ele Ressignificação, ela foi. Para me encontrar lá. Foi por minha causa. Foi, Eu sou filha eu acho que foi mimada. só por sua causa. Eu sou uma filha Eu muito tenho uma mimada. ligeira impressão. E aí conheci o devocional de Cíntia lá, passou mais um tempo, alguns meses se passaram. Cíntia compartilhou comigo do grupo de mulheres e eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho tempo para isso, né? E aí vim para cá, vim para o desafio e pensando no que compartilhar com as mulheres poderosas que vão ler esse livro, o Senhor me falou sobre isso, né? Eu vim para as ocupadas, sim, né? E se você mulher trabalha 40 horas, é muito ocupada, acha que não vai dar conta participar, te desafio, participe. Porque eu participo do meu jeitinho, no meu tempo, né? Não cheguei no nível das meninas, de acordar às 6 da manhã, aquela coisa toda, para o devocional, mas vou chegar. E tenho sido transformada pelo Senhor, assistindo as aulas que ficam gravadas, né? O Senhor deu essa estratégia à Cíntia. Sou muito feliz por isso, muito feliz. E o Infinitamente Virtuosas, né? Como é que foi para mim a escrita desse livro? Não foi difícil para mim escrever. Eu havia escolhido 2 versículos, o Senhor me disse que eram só. E Ele colocou no meu coração de que esse era o veículo que Ele ia me dar para colocar no meu coração algo que eu estava entendendo da parte dele há muito tempo. Fui criada num lar feminista, né? Trabalho desde sempre e achava que o meu valor, né, tinha a ver com a minha produtividade. Meu Deus. Então, se eu fosse produtiva, se eu estivesse no mercado de trabalho, se eu ganhasse um bom salário, se eu tivesse muitos cursos para aumentar minha renda, eu tinha valor, eu tinha poder, né? E fui fazendo meus cursos, fui crescendo no trabalho e quanto mais os anos se passavam, mais eu me sentia menos valorizada. Não pelas pessoas, não pelo pai, né? Mas eu sentia aquele vazio tremendo, né? Cadê o valor de tudo que eu procuro, né? Correr atrás do vento. Estou correndo atrás do vento, estou gastando minha juventude. Por que eu não comecei a ter filhos antes? Por que eu não comecei a investir o meu tempo no meu casamento, né? Jamaica compartilhou conosco sobre, eu tenho feito muitos cursos sobre mim, para mim, né? Como ser uma mãe melhor e uma esposa melhor. Mas eu não fiz isso quando era mais nova. E eu fiquei correndo atrás do vento e a sensação que eu tenho é que eu perdi tempo. Mas eu louvo a Deus porque o meu pai é dono do tempo. Ele resgata. Ele remia o tempo. Remia o tempo. E ele vai me dar o que está no coração dele. E o que está no meu coração, se estiver alinhado com o centro da vontade dele também, no tempo dele. Eu entendo hoje que o valor da mulher, o poder da mulher não está em ser reconhecido por terceiros, né? Está em ter valor na minha casa,
né? No meu marido ter o coração dele confiado em mim. Eu achei forte o que Cíntia compartilhou conosco, né? Sobre o lar, a mesa. É preparar tudo para dentro, não é sobre o que está do lado de fora. Eu sonho ainda em ter meus filhos, eu sonho em cuidar deles, eu sei que eles vão ser flechas na mão do arqueiro, né? E o Senhor vai encher aqui, ó, minha aljava, porque eles vão bem mais longe que eu. Por isso que Ele está preparando, eu tenho certeza. E Ele tem mostrado para mim que o que importa não é o que está fora do lar, é o que está dentro. É isso. E eu sou muito feliz por encontrar na oportunidade de publicar no Infinitamente Virtuosas essa verdade. Né? E trazendo sua fala, eu fazia as coisas dentro de casa, igual a outra Cíntia falou, tudo no automático, não era intencional. É colocar a mesa do café, colocar a mesa do almoço e do jantar. E ok, hoje não. Hoje é intencional, é com amor. Eu sirvo a mesa como se eu estivesse servindo para Jesus, como se Ele, como não, Ele é o nosso convidado de honra. É Ele que vai sentar na mesa, é Ele que está ali. E tudo que eu estou fazendo é para a honra e glória dele. E eu entendi que é um treinamento que nós estamos passando aqui para viver na eternidade. Eu sei que é forte. E que cada capítulo desse livro, ele vai mexer com as estruturas, né, de quem se colocar mesmo, né, à disposição para Deus fazer o que Ele quiser fazer, né? E nós estamos no caminho. Amém. Obrigada, viu, por confiar em mim, por fazer parte. Então, Diana, Marielza, minhas convidadas para essa nova empreitada que recebi do céu. E eu não podia ter pessoas melhores para estar comigo do que vocês duas, né? Nesse novo momento, nesse novo desafio. E eu quero ouvir um pouquinho a Diana, né? Porque a Diana meio que caiu de paraquedas, mas não foi porque hoje a gente percebe, né, Diana, como que Deus... Deus... condução do céu mesmo, do Senhor, né? Tudo foi assim, a gente faz os nossos planos, eu estava compartilhando com a irmã, mas Deus faz outros, né? E foi uma experiência muito engraçada. Eu até estava compartilhando que domingo nós acabamos, né, o propósito do livro, dos 21 dias com as irmãs da igreja. E foi assim, eu acabei descobrindo tudo isso assim, meio que sem querer. Porque a gente começou o ano passado na nossa igreja, um culto de mulheres, que eu estava correndo já há muito tempo do ministério, que eu falei que eu não queria. E aí Deus começou a me apertar e vamos fazer. E aí eu comecei esse culto no ano passado. E quando foi março agora, eu precisava de uma preletora para o culto, porque a que tinha marcado conosco, ela teve um imprevisto. E aí a minha mãe falou assim, Diana, por que você não chama a Cíntia? Aí eu falei, mãe, eu vou chamar a Cíntia, mas a Cíntia, você sabe como é que é, né? Ela é chique, internacional, a agenda dela é lotada. Eu falei assim, só se for muito de Deus para ela ter essa vaga livre. Ainda mais que é depois do Dia do Internacional da Mulher, que foi no dia 9, né, de março. Aí eu falei, eu acho muito difícil. E assim, quando as coisas são de Deus, né? Aí o que aconteceu? Liguei, mandei uma mensagem para a Cíntia, eis-me aqui, estou vaga. Mas só que tem uma condição, eu só vou na sua igreja pregar se você vier aqui no aniversário do meu livro. Eu falei, que livro? Eu falei, eu nem estou sabendo de livro nenhum, me conta isso daí. Infinitamente mais. Aí foi que a gente começou a descobrir todo o projeto do livro. Ela falou assim, não, vem cá, que é aniversário de 1 ano, do livro Infinitamente Mais. 1 ano? Eu falei, como com 1 ano? Eu não estou sabendo de nada. E tinha um tempinho, né, que a gente não se via, não se falava. A Cíntia, a gente já se conhece há muitos anos. Mas assim, tinha um tempo que a gente não se comunicava. A vida ficou muito corrida, principalmente depois da pandemia. Cada um correu para um lado. E aí eu falei, não, eu vou sim. Mas não falei nada pro meu marido, não falei nada para ninguém. Chegou no sábado, eu falei, olha, nós vamos para Vila Velha hoje e nós vamos num culto lá na igreja da Cíntia. Aí ele, que Cíntia?
Aí eu falei, da Cíntia, irmã da Noemi, filha do pastor Borges. Aí ele, tá, então tá, nós vamos. Aí chegamos lá, nossa, eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada com o testemunho das irmãs, com tudo assim que Deus moveu, com tudo que Deus fez. Aí eu falei para ele, falei assim, é isso que nós vamos fazer, esse movimento que nós vamos levar lá para a igreja, para as mulheres. E aí saímos dali, aí o meu marido, Deus usou ele e falou assim, não, mas nós não vamos fazer só isso. Nós vamos fazer o seguinte, como é dia 8, é dia internacional, o culto vai ser no dia 9, nós vamos combinar com a Cíntia para ela trazer livro, porque a gente vai presentear cada mulher que estiver no culto com o livro dela. E aí depois vocês vão fazer o devocional juntas. Aí eu falei assim, eu acho que isso é de Deus, hein? Aí eu falei, Cíntia, o que você acha? Ela, não, eu falei, eu tô com fé pra caramba. Eu falei assim, leva 50 livros. Gente, é porque a minha igreja, ela é muito pequena, a Cíntia teve lá. A minha igreja cabe 50 mulheres, só cabe 50 pessoas. Aí eu falei assim, então eu tenho fé que vai ter lugar para, vai ter 50 mulheres. Teve quase, né? Nós chegamos... E quem foi comigo, né? Foi. A testemunha ocular aqui. Você estava lá, você Maria. viu. E assim, e o pessoal ficou encantado. Aí a Cíntia falou assim, tá, mas sobre o que eu vou pregar? Eu falei, sobre o livro. É claro, você vai pregar tudo que está no livro aí, vamos levantar essa mulherada. E aí, Cíntia, foi um rebuliço na igreja. Por quê? Quando acabou o culto, todo mundo falou assim, quando que a gente vai começar o devocional? E quando que a gente vai começar? Ninguém me deixou quieta mais. Todo mundo ficou naquele tumulto. E aí eu falei, não, calma, gente, peraí, eu preciso me organizar. Eu só preciso de uma semana. Aí quando foi o culto, foi no sábado. Na outra segunda-feira, nós demoramos uma semana. Na outra segunda-feira, nós conseguimos... dia 18 de março, nós começamos, uma semana, né? 9 dias depois, aí nós começamos às 6h30 da manhã, todos os dias. Aí, a princípio, aí o pessoal reclamou por causa do horário, que era cedo, que era de manhã. Aí eu virei e falei assim, gente, nós temos que ter algum esforço. Você está achando o quê? Que você vai conseguir o teu milagre sem fazer nenhum esforço? E aí foi aquela reclamação os primeiros dias. E aí eu até compartilhei com a Cíntia. Hoje eu não teria, né, o devocional. Eu acordei às 6 horas da manhã, meu marido falou assim, você vai aonde? Você vai pro devocional? Aí eu... não tem, hoje não tem. Eu já estava tão habituada naquele negócio de levantar. E a média das mulheres que começaram a participar e depois elas foram lá na igreja procurar, queriam livro. Aí depois você pegou ainda mais 10 livros. Foi. Porque as pessoas contaram uma para outra e começou a procura, primeiramente pelo livro. Mas o que eu percebi? Que eu entrei algumas vezes no seu devocional e às vezes que eu entrei, coisas tremendas. Eu queria que você contasse um pouquinho. Era uma média de 20, 25, a frequência, né? Nós ficamos cravados ali com 20 mulheres, todos os dias. Mas tinha dias que tinha mais, né? Tinha dias que tinha 19, 18 ali, porque algumas irmãs tiveram alguns problemas no... Eu queria só uns 2 testemunhos, por favor, porque olha, é muita coisa que Deus fez. O último, assim, que ontem foi, assim, para honra e glória, assim, do nome do Senhor Jesus Cristo, foi dois senhores, ontem foi culto de ceia na nossa igreja. Um é o Everton, esposo da Érica. A Érica, ela iniciou o propósito dos 21 dias, porque a Érica, ela está passando no 4º mês de gestação do 2º filho, e a Érica, ela está passando por uma gestação que a gravidez dela, o neném, ele tá, eu acho que é sem cérebro, né, que fala, né, com problema. E ela falou assim, a médica dela falou assim, você precisa abortar, porque essa criança, após o nascimento, após o nascimento, com 1 hora ela vai falecer. E ela falou para o meu esposo, pastor, eu posso até fazer esse aborto, mas só depois dos 21 dias, porque eu preciso entender o que Deus tem nesse propósito desses 21 dias. E ela foi uma das mulheres que nem um dia ela faltou. Todos os 21 dias ela teve ali. E ela tem um filho pequeno, ela tem uma dificuldade, e ela venceu todas essas vergonha, timidez, sabe? E a Érica, quando foi ontem, para nossa surpresa, o que aconteceu? O esposo dela estava no culto, e quando o meu esposo acabou a mensagem, ele fez o apelo.
Ele falou assim, quem quer vir aqui na frente? Primeiro eu tá lá na frente pro marido dela. Ela começou a olhar como, não entendi nada. O Everton é todo vergonhoso, tem todo constrangido. E ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Ele falou assim, eu quero. E ali fez a oração, sabe, que de entrega, que ele queria entregar a vida dele a Jesus. Então, o primeiro milagre que Deus operou assim na vida da Érica, e eu creio que Deus ainda vai operar um milagre, porque essa semana ela vai fazer o exame para saber como que tá o neném dela. Meu Deus. Mas assim, um milagre que ela chorou, ela falou assim, nossa, Deus está honrando a minha casa, porque o marido dela se rendeu aos pés de Jesus ontem. Outro foi o pai da Júlia, que é uma jovem que também tem um testemunho fortíssimo, que a mãe dela, essa semana, quando ela está no propósito, eu nem falei isso com você, a mãe dela, ela ficou endemoniada dentro de casa, e aí chamou o meu esposo lá, foi fazer uma visita, e lá o pai dela começou a orar, falando que queria a servir a Jesus, queria servir, a sentir esse movimento. E ele ontem também era um dos que estavam na igreja e ontem também se rendeu aos pés de Jesus. Então, assim, foram duas vidas que, através de duas mulheres que se colocaram na brecha para fazer esse propósito, duas vidas que se renderam ontem. Então, eu acho assim que esse é o maior milagre. Eu não vejo assim nem milagre de cura física, mas um milagre da salvação. Eternidade. Exatamente, duas vidas que foram alcançadas. Então, eu vejo assim... E fora outros, né, que durante esses 21 dias teve outros milagres que a gente vivenciou, a gente presenciou, de mulheres, né, que estavam prontas a desanimar, a parar, e aí Deus foi, moveu e ela concluiu, ela conseguiu vencer. Então, assim, se eu parar para contar o testemunho aqui, são muitos testemunhos, mas esses dois foram os dois últimos, assim, que foram fortes, sabe? Foi muito tremendo. Eu gostei de ouvir, foi o comentário quando os homens foram no monte, né, dos maridos comentando que maravilha, que é isso que está acontecendo na igreja, que os homens estão maravilhados, tá feliz, os maridos. Foi. Meu marido, ele começou, depois que a gente começou esse movimento, né, ele começou um grupo de homens toda terça-feira, porque na terça-feira a gente tem um culto às 4 horas da tarde até às 6 horas. Então, eles estão subindo o monte das 8, né? Aí até a hora que Deus ministrar lá. E aí os homens começaram a subir. E aí, nessa subida de monte, um dos irmãos falou assim, pastor, a minha mulher, a gente não briga desde que começou esses 21 dias de propósito. A minha mulher é outra, a minha mulher está transformada. Então, assim, é outro milagre que Deus está fazendo, que é a questão da transformação. Teve mulheres que falaram assim, eu fui curada porque eu tinha uma ferida. Eu acho que você estava até no dia, né? Ela falou assim, uma irmã, que ela falou assim, eu fui muito ferida, a minha adolescência, eu fui rejeitada, eu fui emocionalmente ferida ali e eu carreguei isso durante 50... Uma tristeza muito grande. Eu não esqueço não esse testemunho. Ela tinha uma tristeza muito grande. E agora eu entendi que meu pai me ama. Sim. Olha, realmente essa irmã, ela era uma das irmãs que chegava na igreja, eu corria dela. Porque quando a gente chega... Porque se você falasse, e aí, irmã, tudo bem? Ela sempre falava assim, não, tô com problema disso, tô com problema daquilo, outro. E dava aquela enxurrada de problemas. Hoje não, hoje você chega perto da igreja, na igreja você cumprimenta ela, ai, vai tudo bem, eu tô muito feliz. Você vê realmente a transformação de Deus na vida dela. Ela fez esse infinito? Ela fez. No dia que eu tava na sala, foi o dia da gratidão. Foi da gratidão. No dia 6, ela recebeu a coisa. E Diana, e como foi para você receber o convite para o próximo desafio? Nossa. Que agora, além de 21, a gente vai ter o nosso devocional 31 dias, baseado no Então, quando a Cíntia me chamou, eu falei assim, a Cíntia não tá bem, tadinha. A Cíntia... Eu tô tentando melhor. A Cíntia, eu acho que agora, eu acho que ela eu acho que ela viajou um pouquinho na maionese, porque assim, eu comecei... Foi depois do Pão da Vida, né?
Foi, depois que ela fez o pão da vida, foi. Aí eu falei assim, a Cíntia, gente, eu tô aprendendo agora, eu nem completei os 21 dias, e a Cíntia veio querendo que eu faça um capítulo. Eu falei, Jesus. Aí ela me deu, acho que 3 ou 4 versículos. Eu lia, os versículos melhores, todo mundo já tinha pego. Aí eu falei assim, não, Provérbios, porque eu sou apaixonada por Provérbios 31. E desde menina, todo mundo que foi mensageira do rei, né, Cíntia, ama Provérbios 31, da mulher virtuosa. Porque a gente é muito ensinada sobre o livro de Esther e sobre o livro de Provérbios. Então, todo mundo que foi preparado, então fica cheio de mulher virtuosa. De sonhos. Eu quero ser essa mulher. Então, assim, eu falei, vai ser moleza. Mas moleza me deram os 10 primeiros versículos, não me deram os últimos, né? Que é mais fácil de você ali falar. Aí caiu um versículo sobre bebida alcoólica. Eu olhava e falava, eu chorei, gente, você não tem noção. E a Cíntia ainda me manda uma mensagem, e aí, como é que tá o capítulo? Não saiu nada, não tinha saído nada. Eu tô até compartilhando a irmã Vanessa, aí ela virou e falou assim, comigo foi a mesma coisa. E aí chegou na terça-feira, e eu tinha que entregar aquilo para você naquele dia, que era a data que você tinha me dado. E aí eu virei e falei assim, Deus, não saiu nada. Eu já tinha estudado, eu já tinha lido, eu já tinha chorado, eu já tinha orado, eu já tinha falado, Deus, a Cíntia falou que a revelação já estava aí, mas eu não estou conseguindo ver, você não falou nada comigo. E eu confesso, gente, que aquele dia, meu marido foi até uma terça-feira e o meu marido tinha ido para a igreja, todo mundo foi para a igreja, eu fiquei em casa. Aí ele falou assim, você vai no culto? Aí eu virei e falei assim, não, eu não vou no culto, eu falei, eu vou aproveitar que eu vou ficar sozinha em casa. Aí eu fui pro meu quarto. Naquele dia foi um negócio muito doido. Eu fui pro meu quarto e falei, Deus, olha, o senhor tá doido igual a Cíntia. Que desafio! Eu não sei escrever. Para começo, eu sempre fui péssima em redação. Eu sempre fui péssima em escrita. Eu não sei o que o senhor quer comigo. O senhor tá querendo me mostrar que realmente eu não sei. E eu não sei. Então o senhor agora, o senhor entra. Meu Deus, que capítulo. E o senhor pega e faz. Eu só falo o que eu tenho que falar. E aí eu orei, eu chorei. E aí aconteceu um negócio muito doido. Eu sentei no meu computador, em meia hora eu escrevi aquilo tudo que está ali. Sem parar para respirar. Aí eu falei assim, eu não dei. A primeira pessoa a ler foi você. Eu não dei para ninguém, eu tava com tanta vergonha. Eu tava com tanta vergonha. Eu posso falar o título do seu capítulo para Pode. o pessoal saber? Sobriedade para viver o propósito de Deus. Só daí você já imagina o que está por vir. Sobriedade. E aí eu fiquei assim, o que eu vou falar sobre o versículo 5? E aí eu só dei pro meu marido para ler o capítulo que eu escrevi, Cíntia, hoje. Só hoje que ele leu. Que eu falei assim, agora, mas todo mundo vai saber mesmo, então hoje você pode ler. Porque eu fiquei muito constrangida. E assim, eu realmente vi que quem nos capacita não somos nós. Eu, Diana, de mim mesma, eu não tenho nada. Né? A gente não tem nada de bom de nós mesmos. Mas quem nos capacita realmente é o Espírito Santo de Deus. E interessante que o capítulo 21 do Infinitamente Mais, ele fala exatamente sobre isso, sobre a revelação. E eu não tinha ainda finalizado. E eu não tinha finalizado esse capítulo, né? Que era o andar por revelação. E realmente eu vejo isso, porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia e a gente não consegue entender algumas coisas. E aí, quando a gente começa a buscar, fala assim, o que o senhor quer falar? O que o senhor quer ministrar sobre isso? O que o senhor quer falar ao meu coração sobre isso? E aí Deus começa, né? Deus começa a ministrar e Deus começa a derramar. Aí, só para encerrar, Diana, só vou ler um pedacinho só para dar o spoiler do que está por vir. Quando entendo que preciso me manter sóbrio em todas as situações para que o inimigo de nossas almas não venha se aproveitar da minha fraqueza, assim estarei durante todas as ocasiões da minha vida, honrando a Deus, que entregou o seu único filho por mim. Preciso mudar e praticar todos os dias, buscando a sua presença e força naquele que me criou, para que o Espírito Santo de Deus venha me transformar e eu venha ser canal de bênção na vida de outras pessoas, como testemunho vivo do que Deus tem feito nela, a transformação.
E aí você faz o convite, né? Te convido a buscar a sobriedade na presença de Deus, para que Ele possa fazer a transformação na sua vida. Então, é um caminho. Igual tá ali na nossa capa linda desse... Caminho de busca, né? É um caminho. E você agora faz parte, né? Cair de paraquedas, literalmente. Mas é porque Deus sabe daquilo que Ele também tem colocado nas suas mãos. E que você é parte, e que você já é infinitamente virtuosa. Amém. Que você acredite nisso, né? E cumpra. Eu creio. Com todos eles sobriedade. Amém. Tudo aquilo que Ele tem colocado na sua mão para fazer. Amém. Ai, que alegria ter você aqui. Obrigada. Eu que te agradeço. Foi canal de bênção, instrumento. E assim, as mulheres lá na igreja estão falando, quando que ela vai voltar? Quando que ela vai voltar? Foi uma bênção, foi muito bom, foi muito bom. É um tempo muito bom. Em breve, nós vamos Amém. fazer o Infinitamente Virtuoso. Com certeza. Marielza! Eis-me aqui. Marielza, mas o que eu vou falar de você? Eu sou suspeita, né? São muitos anos também, Muito. caminhando juntas. E eu tenho uma alegria, né? De poder ter você comigo. Um privilégio meu. Amém. Você é bênção. Para mim aqui é um presente de Deus, gente. Está aqui, meu nome é Marielza. Eu sou casada há 49 anos e eu tenho 3 preciosidades que Deus me deu: Rafael, Raquel e Renato, né? E hoje eu sou infinitamente mais virtuosa. Por que eu falo isso, gente? Eu acho que a mulher de Deus precisa ter essa consciência. E a gente luta com a gente mesmo, com Deus, que a gente lê, aprende lá nas Mensageiras do Rei, mas a gente fica Alice no País das Maravilhas. A gente não cai na realidade do que é esse chamamento de Deus para nós mulheres. Então vocês prestem bastante atenção, né? Eu até estava comentando com uma das meninas ali e ela falou: ai, já vem outra chapuletada. Eu falei: não é. Deus, Ele é lindo, Ele é um pai de amor, Ele corrige com amor. Então, Ele nos chamou como esposa e como mãe para ser infinitamente mais virtuosa mesmo. É um desafio. E não pensa vocês que com 49 anos eu já estou perfeita. Não existe isso. Existe um caminhar dia a dia com Deus. É como a Diana acabou de falar. Ela caiu de paraquedas. Eu também me senti assim. Mas Deus, Ele é tão interessante. E é tudo assim, como diz meu filho mais velho, andar com Deus é se surpreender a cada instante. Porque você está com medo e fala: vai com medo mesmo. Então, infinitamente mais virtuosa para mim é o despertar de Deus para cada uma de nós, como mulher de Deus, como mãe, como esposa, e escrever o capítulo 2, é capítulo 2 mesmo? Versículo 2, capítulo 31, versículo 2. Isso, então versículo 31 de Provérbios, o capítulo 2 para mim, eu dei o título de Sabedoria de uma Mãe. Quando eu li ali, eu sou igual a você, Diana, a gente não tem nada de nós mesmos e talvez por a gente ser bastante perfeccionista, a gente quer ser acima de Deus, sabe como? E aí não vem nada na mente. É verdade. Né? E depois eu fiquei tão cheia de mim mesma, falei: Cíntia, pode mandar mais? Ela nem mandou. Achei o máximo, sabe por quê? Deus só tinha aquele, acabou, né? Então, mas eu me senti assim, muito privilegiada. E para mim foi um desafio, porque é um projeto lindo que Deus deu a Cíntia. E Deus está ensinando a Cíntia, através do ser infinitamente mais. Nesse projeto, ela está sendo ensinada. E vocês estão sendo privilegiados, está aprendendo através desse primeiro livro maravilhoso e do segundo que já está chegando por aí, né? Não vai demorar muito, não. Então eu achei assim, para mim, foi um chamamento assim, ó, desperta, ainda há tempo. Sai do patamar da ilusão. Põe seus pés no chão, na realidade. Deus nos chama para a realidade. Realidade de como ser esposa, realidade de como ser mãe. Porque a mulher, Deus nos deu esse papel lindo, além da gente trabalhar, porque o Provérbio 31 fala também da mulher que trabalha, né? Mas às vezes a gente se perde na nossa missão. A gente se perde no propósito que Deus tem para cada uma de nós. No propósito disso, porque a mulher, gente, ela é o equilíbrio da casa. Uma mulher desequilibrada, ela desequilibra o lar. Né?
E vocês estudaram, ninguém leu só o que ia dar, leu Provérbios 31 todinho. E no final ele fala, né, que a mulher virtuosa, o marido, ele tem orgulho dela, porque ela honra. Então Deus nos chamou para um papel maravilhoso de honrar o nosso marido, de honrar a nossa casa, né? E às vezes a gente não quer ser do lar, a gente quer dizer da nossa profissão, né? E a gente precisa aprender com Deus, e Deus é tão lindo, que presenteou vocês com esse ensinamento. Tanta gente nova aqui, né? Com filhos pequenos, né? Os meus já são casados, cada um trabalha, mas eu vejo o quanto hoje eu vejo o que eles falam do legado que eu deixei. Gente, é uma luta diária. Ser infinitamente mais virtuosa é uma luta do dia a dia. Às vezes você vai pensar assim, meu marido fez isso assim, assim, assim. A gente tem disso, né? Então também não vou. A gente começa a querer lutar com as nossas almas. E não é bem isso. A gente tem que ver qual é o seu propósito. Deus te chamou nessa terra para quê? Te chamou para ser a mulher virtuosa, a mulher que cala, que é sábia. Isso é muito lindo, não né? É? Mas é um desafio. Não é nada. Deus não chama fracos. Ele chama aquele que decide como Cíntia decidiu. E é uma escolha, né? É uma escolha. É uma escolha. Você tem que escolher viver aquilo ali. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu contei o testemunho de outras pessoas, mas assim, eu esqueci de falar uma coisa que eu estou vivendo. Você falou agora, me lembrou. Menina, durante esses 21 dias, olha só, que a gente tem que aprender a honrar o marido, a gratidão, aquilo tudo. Menina, meu casamento teve um upgrade que você nem imagina! Que beleza, hein? Menina, meu marido tá muito mais, já é carinhoso, mas tá muito mais carinhoso. Os meus filhos, por quê? A mudança aconteceu em mim, porque eu mudei. E assim, é um negócio louco. Você falou aí sobre a questão da casa, de ser esposa, né? De ser essa mulher virtuosa. Desculpa, tá, irmã? Não, que isso? Então, eu só sei gente... que Maria só não tá aqui por acaso, porque a gente tem que aprender. E a gente aprende com quem tá mais na nossa frente, né? Verdade. 49 anos de casado. Então a gente tem que aprender. É uma vida, né? É uma vida, por depois você sentir que seu marido, que a gente gosta de ser elogiada, né? Depois você sente da sua caminhada, porque o que Deus quer despertar na mulher virtuosa é exatamente, preocupe-se com você, você não muda ninguém. É verdade. Você muda você, escolha. Eu escolho, eu decido ser mudada por Deus. E Ele vai fazendo a história acontecer. E às vezes a gente vai encontrar muitas barreiras. E às vezes, quando encontra do marido, a gente acha tão difícil ser a mulher virtuosa, né? Não se preocupe com isso. Meu conselho é, faça a sua caminhada e seja essa mulher. Foi para isso que Deus te chamou. Que coisa linda. É linda. Aí vocês imaginam Vamos chegar lá, 49 anos. Eu só queria agradecer vocês por esse momento e dizer, né, que em breve a gente vai ter na nossa mão essa nova etapa. Do infinitamente mais e agora o infinitamente virtuosa, né? Para dizer para as mulheres que é possível, que tem um caminho e que a gente está nele e a gente não está sozinha. Não. Eu que agradeço. Eu que agradeço de vocês me acharem. Presente. É um desafio. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, meninas. Eu que agradeço. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, na descrição desse vídeo tem mais informações para você não perder tudo que vai acontecer, como esse livro pode chegar nas suas mãos. É sobre isso. Você não está sozinha. Faça parte desse movimento que não é da terra, é um movimento do céu, que tem nos colocado de volta no lugar que nós nascemos para estar. Eu espero você.